Ora, salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez. Aqui nos encontramos em mais uma oportunidade, mais um fim do dia, para falarmos das almas, dos espíritos que ficam presos aqui à Terra. Mas primeiro que tudo, como sempre, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, que nos acompanham, iluminam, protegem, guardam, harmonizam e equilibram ao longo dos nossos dias. Dessa forma, aqueles abnegados pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Não esquecendo nossa mãe Águila Quataí 108, Tiãozinho, Justininha e muitos outros. Para, dessa forma, falarmos das almas, dos espíritos que ficam presos à Terra. Ora, eu começaria por, de certa forma, falar que são pessoas que, após o desencarne, após a mudança de plano, após a sua partida, morte, não conseguiram se desligar dos seus corpos fluídicos, salve Deus, dos seus corpos físicos e da vida que levavam. Porque eles permanecem envolvidos pelo magnetismo terrestre e presos ao nível da crosta terrestre, da crosta planetária, e não conseguem de forma alguma se desprender do apego à existência que porventura até já se encerrou. Geralmente esses espíritos acreditam ainda estar vivos. Ainda não entenderam porque as pessoas, o ser encarnado, não falam mais com eles. Essas almas possuem um acesso bem fácil a nós, espíritos encarnados, e podem mesmo se ligar muitas das vezes psiquicamente a nós. Com isso, eles única e exclusivamente com isso eles atrasam a sua entrada nos planos mais subtis e continuam permanecendo em estado de perturbação, e dessa forma o sofrimento torna-se muitas das vezes uma constante nesses espíritos. Porque quando o corpo é reclamado por os mundos espirituais, é reclamado não fazendo parte muitas das vezes deste plano físico, o espírito volta, como se poderá dizer, à pátria de origem. É como a natureza.
A natureza segue um seguimento natural, não pula do inverno para o verão, não. Tem as estações intermédias, o outono, a primavera. Não pula, não salta. Dessa forma, as almas os espíritos que alimentam aspirações puramente e unicamente terrestres, essas continuam no ambiente do mundo, da Terra. Mesmo sem o revestimento do corpo, do físico, esta roupagem do corpo carnal. E desta forma é possível um espírito, uma alma, evoluir nesse estado de prisão. Não é. Porque continua sendo uma prisão. A evolução do espírito, a evolução da consciência da nossa alma, elas encontram-se em todos os estados e condições. Mas podemos até dizer que ela é insignificante quando está presa à Terra. Porque o ser desencarnado atrasa muito o seu desenvolvimento espiritual. Fica quase que estagnado. É como se ele ficasse congelado. Ou muitas das vezes se poderá dizer, lembram-me agora aqui, dos bichos da seda, cristalizado. Muitas das vezes dentro destes parâmetros de mente e comportamento, nesse sentido, como se fosse encarnado. Eles tendem a repetir exatamente as mesmas coisas que repetiam quando eram encarnados, seguindo os mesmos padrões da última personalidade. E também o momento da transição, por exemplo, um jovem morre num acidente de carro e fica chamando pelos seus pais. Ele pode ficar invocando a presença dos pais por um longo período, períodos bem longos, inclusive anos, sem sequer se aperceber que sofreu, por exemplo, um acidente e que não possui mais o corpo físico. Também contribui consideravelmente para a prisão no plano físico, no plano terrestre, uma morte rápida, trágica, porque a alma nem sequer tem tempo de perceber o que ocorreu. Pode ficar confusa com o impacto da
da súbita transição. O que uma alma faz quando fica presa à terra? Algumas vezes ela tenta realizar as mesmas tarefas, as mesmas atividades de quando estava encarnado. Outras vezes fica próxima de parentes, de amigos, tentando um contato, em outras situações, como eu já falei anteriormente, ele fica repetindo os mesmos padrões de ação e comportamento da sua última existência. E em casos não tão raros, muitas das vezes essa alma, esse espírito, fica perambulando por locais que lhe foram familiares em vida. Ou muitas das vezes peregrinando por locais muitas das vezes até desconhecidos, quando isso ocorre, na maioria das vezes ela acaba se conectando com um encarnado e participa muitas das vezes, dos seus prazeres, da sua vida, sem que o espírito encarnado, o ser físico, muitas das vezes se dê conta. Inclusive, ela pode até guiar os nossos pensamentos, desejos e até as principais escolhas da nossa vida. Telefones, roupas. Porém, o mais grave, como eu já falei isto, é a vampirização de energias vitais, que muitas das vezes se processa nessa conexão psíquica entre ambos. A alma presa à terra necessita da vitalidade da pessoa para se manter no nível da crosta terrestre. Na maioria das vezes, sugando as energias sem se perceber sequer que o prejuízo que lhes causa. Poderia enumerar um outro motivo da alma permanecer presa à terra. Geralmente é o ceticismo extremo, ou mesmo, muitas das vezes, o dogmatismo religioso, que podem ser a causa do aprisionamento, porque os céticos conservaram ao longo da vida, enraizaram as suas concepções e sobre a inexistência da vida após a sua morte, a sua partida, o seu desencarne, a sua mudança do plano físico para o mundo espiritual. E ao se deparar com uma realidade que negam
ao longo de toda a sua existência corpórea, porque há pessoas que não acreditam fisicamente. Hoje, neste dia, milhões de pessoas que não acreditam que o espírito vive além da carne, que o espírito sobrevive, é milenar. Dessa forma, isso fica de tal maneira enraizado, que eles, na hora da partida, se recusam a ver a sua nova condição, não acreditando que possam estar noutro plano, que possam estar mortos. Mas mesmo ainda assim, vivendo, pois sempre guardaram uma inquebrante, inviolável convicção que a morte é o encerramento definitivo da existência humana. Os céticos pensam assim: da vida após a morte podem finalmente experimentar duas condições até muito gerais. A primeira é um estado de perturbação pós-morte, uma firme negação da sua nova condição, o que gera a confusão e até o desespero por o outro lado. Os céticos podem unir-se a outros céticos numa experiência coletiva e podem acreditar que foram transladados para outro mundo. Um local estranho, porque é estranho, eles não conhecem, vão dar os primeiros passos nesse verdadeiro mundo. E então, como é estranho para eles vão começar a aprender. Porque eles não sabem como chegaram sequer ali, àquele plano espiritual, mundo invisível. Mas, acima de tudo, creem ainda estar vivos. Porque, dessa forma, o mesmo ocorre respeitando muito todas as religiões, com os fanáticos religiosos. Muitas das vezes a ortodoxia, o sectarismo, o dogmatismo são muitas das vezes grandes entraves à visão da realidade. À visão da realidade pós-morte. E desta forma, o religioso fundamentalista crê firmemente que, caso estivesse mesmo morto, deveria estar agora, por exemplo, nos céus, no reino de Deus, que foi sempre o que ele desejou em sua passagem pela terra. Ele acreditava na sua salvação e de forma alguma pode admitir que após a sua partida, a sua morte, ele não fosse recebido por aquele grande ícone do seu culto. E essa prisão é um facto corrente para um número
significativo de religiosos fanáticos, aprisionados em suas próprias concepções cristalizadas, e por outro lado, ele pode encontrar-se frente a frente com as suas convicções religiosas, que nada mais são do que as suas próprias criações mentais, produzidas quando encarnado. Ele pode envolver-se nessa ilusão de suas formas de pensamento e viver inclusivamente de acordo com elas. Porém, isso possui algo de providencial, pois a vida após a morte seria algo um pouco doloroso demais se as almas não pudessem, de certa forma, adaptar-se às suas crenças, ao novo ambiente e viver em conformidade com elas. Caso ainda não estejam prontas para uma, comunhão com estados súbteis mais reais, é nesta fase que se dão conta da nova realidade já do outro lado, que está tão perto, que muitos julgam estarem a centenas de milhares de anos de luz. Mas, meus irmãos, afinal, ele é o que eu falei no outro vídeo, que este irmão não compreendeu bem. O mundo espiritual, se nós fecharmos os olhos, ele está a um braço à nossa frente. Está num esticado de braços. Ele se encontra no mundo invisível, na nova transição, no novo mundo, e que aos poucos todos nós vamos nos conscientizando da nova realidade e da verdadeira morada. Lá não temos forma de esconder o que somos. Lá aparecemos tal como somos, sem demagogias, nem escondendo as nossas falhas, os nossos erros. E evoluímos conforme a nossa condição, conforme a plantação que deixamos, que fizemos e que levamos em nossa bagagem. Porque a nossa bagagem é pesada. A nossa bagagem é bem pesada. Lá do outro lado, no outro lado do mundo, no mundo espiritual, todos temos esse caminho a percorrer. E nós, nos afinando com a nossa essência, vamos poder evoluir um pouco e desta forma, quem sabe, pagamos um pouco dos nossos débitos, pelo menos. Uma coisa somos obrigados, temos de tentar. Sem tentar não sabemos se conseguimos ou não. Evoluir. E só evoluímos espalhando amor, humildade, tolerância, caridade. Com certeza chegaremos ao que todos nós queremos, a evolução. Mas também há outros motivos para a fixação no nível da crosta terrestre, e esses motivos, conforme a individualidade de cada alma, mas existem motivos gerais, alguns deles até a se considerarem, porque
muitas das vezes não cumpriram de forma alguma o roteiro o roteiro kármico ao qual se propuseram no planejamento encarnatório. Por exemplo, suicidaram-se e deixaram assuntos por acabar, inacabados. Possuíam extremo apego à terra e aos desejos materiais. Viciaram-se em álcool, fumo, comida, sexo, lazer, prazeres, diversas coisas. Tinham medo de morrer e após o desencarne, eles continuaram negando a morte. E ao negar a morte, a dificuldade de aceitarem que passaram pela transição e não têm mais corpo físico como nós. A morte súbita, os espíritos não tiveram tempo, muitas das vezes, de perceber que morreram. Também, muitas das vezes, carregados com o ódio, a vingança, muito desafeto, muito desapego entre os próprios familiares ou a pessoas próximas, fortemente enraizado, que após deficiências mentais ou transtornos psíquicos graves, que dizer sobre estas personagens, sobre estes espíritos aprisionados, por exemplo, em locais específicos, porque essas histórias que nós muitas das vezes ouvimos, elas podem ser reais. Elas podem ser reais. E alguns espíritos podem sim se fixar, podem fixar-se em lugares em que eram muito afeiçoados durante a sua vida. Muitos ficam presos à sua própria residência. Outros aos lugares onde ocorreu a sua transição. Outros ainda se unem, por exemplo, a falanges de terror. Outras a almas que escolheram um local propício à sua permanência. Esse é o fundamento das chamadas casas assombradas, que reúnem grande número de almas perdidas e presas em locais específicos e que ocorre com certa frequência uma ligação psíquica entre a alma recém-desencarnada e pessoas que compraram muitas das vezes o imóvel, onde aquele espírito passou a maior parte da sua vida. Eu disse que uma alma pode ficar presa à terra em decorrência do ódio, a desafetos. Pois é. Poderei até, para ficar bem esclarecido, explicar melhor. Porque enquanto o ódio aprisiona, o amor liberta. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os nossos irmãos e quem ama
E quem ama o seu irmão, quem ama o seu irmão, permanece na morte. Isso significa que aqueles que não amam permanecem presos no ódio e aprisionados no nível terrestre. Porque após a passagem, a nossa passagem, não é possível neutralizar o ódio simplesmente com o esquecimento. Não. Porque em épocas futuras esse ódio, ele vai regressar. Regressa numa outra roupagem, numa outra forma de manifestação. O ódio só pode ser dissipado de uma forma, com amor e perdoando. O amor vem da consciência de que todos nós estamos interligados e que somos uma mesma família universal e estamos numa mesma missão cósmica. Todos somos almas ainda inferiores, dependentes, ignorantes e limitadas. Compreender isto é uma forma de libertação de todo o ódio. Dessa forma, meus irmãos, eu penso que disse o essencial, penso que disse o que era para dizer. Porque nós, na nossa doutrina, no nosso dia a dia, todos nós aprendemos, todos nós ouvimos histórias de pessoas que partem. Nós aqui no grupo, inclusive, já tivemos irmãos que partiram, mestres, que nos deixam saudade. Ainda ontem estava aqui, vendo as minhas coisas, os meus assuntos da doutrina, revendo muita coisa, e tenho aqui sempre. Todos se lembram de um mestre, de um irmão nosso, o Marcelino, e do qual eu fiz uma prece, pedi a Jesus divino e amado mestre que o encaminhe, Pai Seta Branca, que esse irmão esteja em paz, harmonia e equilíbrio no mundo do jaguar. Mas isto foi o que me veio aqui à mente. Claro que todos nós temos nas nossas famílias casos de situação de partidas. Uma coisa é certa: quando nós viemos a esta terra, a única certeza que temos, todos, um pode ser coxo, cego, surdo, mudo, arranjar dinheiro, comprar uma casa, ter um carro, ter um marido, uma esposa, enfim, filhos, netos. Mas há uma coisa que nem todos conseguem isso. Mas há uma coisa que todos nós conseguimos, é a transição. A transição do mundo físico para o mundo espiritual. É nessa maneira que temos que conscientizar-nos, aliviar a nossa mente, aliviar a nossa consciência, praticar o amor, o perdão, a humildade e a tolerância, para quando nos bater à porta, essa, não poderei dizer fatalidade, porque é uma coisa que todos temos certo, é a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Eu já alonguei muito este vídeo, vou partir em dois, claro, se não dá para ir nos meios normais.
desejando a todos, esperando que desta vez o nosso irmão perceba, compreenda, porque eu já fiz um vídeo sobre isto, se enganado não estou, penso que sim, é só uma questão de eu ir rever, mas espero que compreenda. Ódios, raivas, guardar ódios, raivas, rancores, agonias, desesperos, desequilíbrios, desarmonias dentro de nós, nada vale. Só nos atrasa até a jornada, atrasa-nos a caminhada quando formos para o outro lado. Temos que estar em paz connosco mesmo e saber que essa certeza nós temos. Quando lá chegarmos ao outro lado, vamos estar agradecidos porque vamos ter lá muitos familiares, vamos ter lá muitas entidades espirituais e acima de tudo, vamos ter lá muitos espíritos que nós não conhecemos. Vamos ter lá muitos espíritos dos quais nós não conhecemos, mas dos quais eles tiveram a oportunidade de evoluir por meio de nós. Mestre Sol, Mestre Lua. Nós não sabemos quem são, mas eles nunca mais esqueceram de nós. E na sua evolução, eles vão estar lá à nossa espera, para nos agradecer a oportunidade que tiveram de passar no mundo físico por um Mestre Lua e com o amor e o carinho e a doutrina do Mestre Sol. Pôde ser possível a sua evolução e eles vão estar lá para agradecer. Essa é a verdadeira também realidade da nossa linda e bela doutrina. Quantos irmãozinhos que vivem sofrendo nesta terra, que têm esta oportunidade, dentro desta linda e bela doutrina, de poder fazer a sua evolução através de nós. O Mestre Lua sente no seu plexo, no seu chakra, na sua sintonia, aquela sintonia pesada, enfim, o Mestre Sol, com o seu amor, com a sua doutrina, com a sua humildade, com o seu coração aberto, emana amor e assim é possível enviá-los a caminho de Deus Pai Todo-Poderoso, a caminho dos mundos espirituais, porque só assim é possível a sua evolução. Salve Deus, meus irmãos, eu me despeço desta forma. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. Salve Deus.